Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 29 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Vamos solicitar para a Lígia vir fazer a nossa prece de abertura, logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Jesus, Mestre amado, agradecemos por poder estar aqui essa noite, apoiados pela equipe espiritual, e pedimos que abra o nosso entendimento para o que estamos estudando, para que isso cale fundo em nossa alma, para que possamos usá-los como alicerce da nossa reforma íntima, para que possamos nos moralizar e aproveitar essa encarnação. Que assim seja. Em nosso último estudo, vimos o André Luiz e o Alexandre estão na casa espírita, observando os candidatos a médium, e ainda estão na observação do rapaz, que viram umas larvas enegrecidas que estavam por todo o rapaz, que o Alexandre disse para ele que eram bacilos psíquicos. E estava explicando para o André o que era, e a tia está comentando essa fala de Alexandre do que a gente vê nesse moço que é candidato a médium. Está localizado aonde? Está na região genital dele, nas glândulas geradoras, e que ele tem os bacilos psíquicos, que o André Luiz pensou que era alguma coisa da sífilis. Aí o Alexandre disse: não, André, isso são bacilos psíquicos da tortura sexual. Que é até bom lembrar, né, tia Aramita? Ele diz assim, ó: começava a movimentação sobre a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, e invadiam os canais seminíferos. Vamos lá, então, dar continuidade à fala do nosso querido Alexandre. Foi lido tudo, né? Nós estamos comentando. Então, vamos voltar um pouquinho. Têm sido cultivados por este companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, por meio de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele. Entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. Porque qual é a função do vampiro? Então a gente percebe que ele tem aí a responsabilidade dessa conduta dele é desses espíritos? Não. Ele atrai os espíritos que vibram com o mesmo gosto dele. Então, na verdade, nós temos aí uma sociedade. Nós temos aí uma parceria. Nós temos que colocar em nossa cabecinha, porque a gente pensa muito assim: eu estou desse jeito porque eu estou obsidiada. Não. Você está desse jeito porque você gosta de estar. Ele é um irmão. Ele é um irmão que tem enfermidade na área sexual. Ele fala aqui em transtorno, ele fala aqui em desvio, ele fala aqui em vícios. E o nosso pensamento é um atributo do espírito, é o espírito. E você percebe aqui que ele está criando esses vermes psíquicos e que estão destruindo o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Logo, ele tendo esse tipo de comportamento psíquico, e ele realiza.
ele tem os seus parceiros. E esses parceiros espirituais na condição de vampiro, por quê? Porque eles participam das orgias e se alimentam dessas vibrações. A gente diz assim, se nós tivéssemos olhos para enxergar o que tem dentro de motel, você não correria o risco de ir. Fale, filha. Eles se alimentam das vibrações ou desses corpos músculos? Das vibrações. Porque o que acontece? Quando você procura um grupo, que você vai fazer sexo sem a responsabilidade, sem o respeito, você vai particularmente por conta do prazer. Então essa sensação do prazer, eles se acoplam contigo e sentem junto contigo. Por isso que nós chamamos eles de vampiro. E no caso aqui, como ele já está desvirtuado, enlouquecido, ele está criando esses bacilos psíquicos, que são esses corpúsculos. Esses espíritos, eles não se alimentam dos corpúsculos. Não. Isso aí é uma criação dele. Por quê, gente? A gente tem que entender, adoeceu. Porque quando a gente fala em enfermidade, a gente tem que entender que Deus criou esse corpo e existem leis que regem esse corpo. E toda vez que nós não respeitamos, porque o corpo é um templo de Deus. O corpo é um empréstimo de Deus, não é nosso. Nós somos um espírito habitando um corpo que Deus nos emprestou. O sexo é um patrimônio divino. O sexo, ele tem uma função, é perpetuar a espécie. Jamais deveremos abusar da função sexual, jamais. Abusar da função tem um preço altíssimo. Porque na verdade não é que a glândula dele produz, é que é ele que, atuando sobre a glândula, acaba desestruturando ela. Entendeu? Eu, espírito, eu, pensamento, porque o pensamento é um atributo do espírito, tá? É o espírito que se viciou. É o espírito que cria. O corpo físico, ele é neutro. Quem conduz o corpo é o espírito. O corpo físico, ele tem apenas necessidades fisiológicas, mas ainda assim, quem comanda essas necessidades também é o espírito. O corpo te diz, tenho fome, e você vai dizer a quantidade que vai comer. O corpo diz, estou ovulando, pronto para reproduzir. Então logo aí vem o quê? O desejo, é natural. Aí vem o espírito para dar vazão ou para educar e conversar com o seu organismo. Entende? Então o corpo, ele mostra as necessidades que faz parte do corpo, faz parte, comer, beber, dormir. O corpo te diz, você precisa de água, você precisa de alimento, é hora de procriar. Ele te diz. E aí você pode realizar ou não, educar ou viciar. Porque o nosso vício não é o sexo, mas é ao prazer que o sexo proporciona. E ele diz aqui em cima que desses bacilos psíquicos, pela sede febril de prazeres inferiores. Então tudo é uma produção primeiro da mente dele. Então, a mente, o que você alimenta, ela vai dar necessidade para o corpo, que vem do espírito. Entendeu? Porque assim, a epífise, ela está funcionando. Ela não pode estar completamente apagada, mas tu viste que ele disse que é embaciada a luz dele? Então, é fraquinha. É assim, deve ser só o mínimo para a vida orgânica também não acabar de todo, porque ela também participa da vida orgânica. Mas a mente dele já adoeceu todo o resto. Ele que busca os prazeres. É como a tia disse, o que você fica pensando, aí você dá vazão ou não, você alimenta ou não. Você tem que entender aonde ele estava, no motel ou no centro espírita? No centro espírita. Estava no centro espírita. Qual era o intuito dele? Queria ser médium. Queria ser médium. Tanto é que ele estava com lápis o quê? Na mão. Ali, como ele diz aqui, olha.
Ofereceu-me Alexandre, postara-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Naquele momento ele não pensava em sexo. Naquele momento ele estava ali em fundo silêncio, com todo o desejo de desenvolver a sua faculdade mediúnica. Mas olha o que ele diz. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. Núcleos. Os núcleos glandulares. Aí nós já estudamos que são vários. A epífise, principalmente, semelhava-se a reduzida semente algo luminosa. Reduzida semente algo luminosa. Porque ali ele está acionando a vontade, ele quer servir, ele quer ser médio, ele está ali. Então, isso aqui é uma coisa, só que já existe marcas profundas no seu corpo, da sua conduta. Então, mediunidade, conduta moral, não é algo que eu vou organizar no momento que eu entro no centro espírita. Apesar de toda a vontade do silêncio, diz ele está em silêncio nesse momento. Talvez tenha feito uma prece antes. Só que o que acontece? O corpo dele já traz as marcas. Esses corpúsculos são psíquicos. Entendeu? Se ele for fazer um exame, ele não vai dar isso. Porque isso é psíquico. É ele destruindo o corpo. Mas lá na frente, no capítulo Vampirismo, ele vai dizer que os espíritos se alimentam também desses bacilos, mas não só. Porque o que acontece? Quando esses espíritos vampirizadores se acoplam, por exemplo, quando é um processo de dependência química, o espírito não tem como fabricar química, mas ele tem como conduzir alguém que usa, se acoplar perispiritualmente, é impressionante, e à medida que o encarnado sente o barato, se eu posso chamar isso de barato, da química, ele também sente, porque ele está acoplado. A nível sexual também, ele também ali se acopla com o grupo ou com o casal. Tia, em que momento a gente sabe se a gente realmente está fazendo sexo apenas ali um casal ou se realmente existe espíritos? Eu já comecei a ficar com medo, como é que vai ser isso dentro da minha casa? O André Luiz já nos mostra isso. Um casal que se respeita mutuamente, esse quarto é protegido. Se o homem é prostituto, mas a mulher não é ela que mantém a vibração e a proteção desse lar. Se a mulher é prostituta e o homem não é o homem que mantém a proteção do quarto deles, tá? Agora, se ambos são prostitutos, a turma entra. Entendeu? A turma participa. E eles participam e se alimentam disso, dos prazeres. E aí vem as ideias cada vez mais esdrúxulas. Daqui a pouco é um casal, daqui a pouco começa a surgir, vamos fazer com outros casais, vamos convidar fulano, vamos convidar Beltrano, vamos contratar uma prostituta, e aí começa. Porque a coisa começa de um jeito, daqui a pouco aquilo vai tomando uma proporção, quando vê você está fazendo coisas absurdas. É porque o ambiente, em verdade, é resultado de quem? Das pessoas. É aquilo que eles falam, os motéis, eles estão ali, é tipo assim, você desencarnou, é viciado em sexo, tu vai para a igreja ou para o motel? Entendeu? Vai procurar um motel, pô, já que eu estou aqui mesmo, pera lá. Porque a pessoa tem necessidade, ele é viciado. Ele vai procurar. A mesma coisa, se é um dependente químico, ele vai procurar quem usa dependência química. É o que vibrou uma vida, né, tia? É o que vibrou uma vida. Mas vamos lá, porque a gente está aqui estudando. Que situação, hein, gente? E o povo diz, não, já li tudo. E a gente se depara com muitas lições dentro de cada parágrafo. O pobrezinho, diz Alexandre, ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Tá vendo, filha, aqui? Leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida. Olha lá a palavra prudência. Recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático. Ou seja, os amigos espirituais tentam ajudar?
Sim. Aí o que ele faz? É só lição. Aspectos dogmáticos, exclusivo no exame da fé religiosa. Pronto, ele acha que é só para isso. São conceitos religiosos. Pede equilíbrio, não tem nada a ver com sexo. Não tem, é só pra vida aqui do centro, as coisas religiosas. Que é aquilo, a gente não entende que o que a gente aprende no centro é para a vida. Não é para o centro espírita, é para a vida que a gente leva. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem que ver com espiritualidade. Como se esta espiritualidade não fosse a existência em si. Então, quantas vezes se diz, não, isso aqui é lá no centro espírita, aqui não, aqui a vida é normal, não é verdade? Não, isso aqui é lá no centro espírita, aqui não pode. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico. Quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Né? O corpo físico é uniforme, ele não pensa. O corpo físico, ele não tem vícios. Tudo é de quem? Do Espírito. Entende, gente? Cenas do próximo capítulo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Porque qual é a função do vampiro? Então a gente percebe que ele tem aí a responsabilidade dessa conduta dele é desses espíritos? Não. Ele atrai os espíritos que vibram com o mesmo gosto dele. Então, na verdade, nós temos aí uma sociedade. Nós temos aí uma parceria. Nós temos que colocar em nossa cabecinha, porque a gente pensa muito assim: eu estou desse jeito porque eu estou obsidiada. Não, você está desse jeito porque você gosta de estar. A gente tem que entender, adoeceu. Porque quando a gente fala em enfermidade, a gente tem que entender que Deus criou esse corpo e existem leis que regem esse corpo. Toda vez que nós não respeitamos, porque o corpo é um templo de Deus. O corpo é um empréstimo de Deus, não é nosso. Nós somos um espírito habitando um corpo que Deus nos emprestou. O sexo é um patrimônio divino. O sexo, ele tem uma função, é perpetuar a espécie. Jamais deveremos abusar da função sexual, jamais. Abusar da função tem um preço altíssimo. É o espírito que se viciou. É o espírito que cria o corpo físico, ele é neutro. Quem conduz o corpo é o espírito. O André Luiz já nos mostra isso. Um casal que se respeita mutuamente, esse quarto é protegido. Se o homem é prostituto, mas a mulher não é ela que mantém a vibração e a proteção desse lar. Se a mulher é prostituta e o homem não é o homem que mantém a proteção do quarto deles, tá? Agora, se ambos são prostitutos, a turma entra. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Jesus. Sabemos, amado Mestre, que quando se fala de sexo, ainda é um campo bem minado. Um dos pontos que temos ao longo dos milênios abusado bastante. E ainda abusamos. Nós lhe agradecemos infinitamente por mais essa oportunidade de reflexão e de estudo. Ajuda-nos, Senhor, a nos levantarmos para o bom combate. O combate contra os vícios morais. Graça te damos,
amado Mestre, e agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes. Que assim seja. Jesus.